E aí gente, aqui é o Lucas e esse vídeo é sobre A Rainha de Tirling, da Erika Johansen. Se você tá ligado aqui no canal, você sabe que a gente tá fazendo o projeto Turista Literário 2017, onde a gente tá assinando a Marinha do Turista todos os meses desse ano. E A Rainha de Tirling foi o terceiro livro que a gente recebeu nessa malinha, e eu queria muito desse livro porque já tinham saído os boatos de que ia ter filme com a Emma Watson no futuro aí. Então eu falei, quero ler esse livro quando vier pro Brasil, e a Suma das Letras trouxe como lançamento desse mês. E eu fiquei, acho que esse é o livro que vai vir no Turista Literário. E acabou que foi esse livro que veio, então eu fiquei muito, muito feliz. E eu devorei o livro. A Rainha de Tirling basicamente vai contar pra gente a história da Kelsey, que é uma menina de 19 anos. Ela meio que foi afastada desse reino de Tirling quando era muito pequena, porque ela era filha da rainha. Então ela mandou a filha dela pra uma cabana bem afastada para ser cuidada por um casal até completar 19 anos, quando ela retornaria para esse reino para tomar o trono. E a gente vai descobrir isso logo no início, e a gente vai acompanhar a Kelsey voltando a esse reino e vendo o que está acontecendo. Aparentemente o tio dela está sendo rei regente e ele não é um governador muito bom. No reino vizinho de Mortmain tem uma rainha vermelha que dizem que ela é feiticeira, dizem que ela é bruxa, e ela é meio que a rainha má ali daquele lugar. E aos poucos a gente vai entendendo qual a relação desses dois reinos, o que está acontecendo no reino de Tirling. E aí a gente vai acompanhar a Kelsey nessa aventura dela aí, para aprender a governar e para aprender a liderar um reino que ela praticamente não sabe nada. Gente, no geral, eu gostei bastante da história. Algumas coisas me incomodaram, mas eu adorei. A gente vai ter esse mundo meio que nosso, mas não é nosso. Tem um mapa aqui que mostra. Aparentemente é um mundo paralelo ao nosso. E por que eu falo isso? Porque nós vamos ter Nova Londres, Nova Europa, América. Aqui nesse livro nós vamos ter figuras como J.K. Rowling, Tolkien, Leonardo da Vinci, vai citar os contos de Grimm. Então assim, não é muito claro quando e onde é esse mundo. Então eu meio que fiquei um pouco incomodado com isso, mas ao mesmo tempo eu aceitei que era e não era o nosso mundo. Por que eu falo isso também? Porque é uma história medieval, obviamente. Tem rainha, tem guerra, tem espadas, castelos, enfim. Mas em vários momentos da história cita coisas tecnológicas. E quando eu tive o baque com isso foi porque estava falando sobre livros. E tá falando que aqui em Tirling as pessoas não leem muito porque os livros físicos são muito caros e tudo mais, e porque eles perderam espaço por causa dos livros digitais. E eu fiquei, como assim livro digital na época medieval? Mas aí depois citou impressora e citou canhão, e enfim, eu fiquei, gente, não, o que tá acontecendo aqui? Então meio que aceitei, é um mundo meio que paralelo, e não gostei muito, mas vamos, né? Um dos pontos positivos que eu posso citar desse livro, sem dúvida, é a construção da história. O livro não tem uma história muito complicada, ele vai seguir basicamente um ritmo bem lento, as coisas vão acontecendo aos poucos, mas o interessante é acompanhar os outros personagens. A gente vai estar praticamente o tempo todo sobre a Kelsey, e a gente vai ver o que ela vai estar fazendo, desde quando ela sai da cabana, até indo de volta pro castelo, aí tomando o reino pra si. Isso tudo vai acontecer muito lento. Só pra vocês terem uma noção, o livro é dividido em 3 partes, e ela é coroada no final da primeira parte, quase a metade do livro. Então assim, as coisas vão acontecendo aos poucos. Não quer dizer que não vai acontecer nada até ela ser coroada, não. Logo no início a gente vai ter umas cenas de ação ali, de perseguição, enfim. Mas o que eu quero dizer é que ele dá tempo de você sentir as coisas. Ele tem um ritmo bem que dá pra gente digerir muitas coisas. E o que eu queria falar disso também é que, como a gente vai estar na cabeça, que a gente não vai estar sempre só no ponto de vista da Kelsey. E a autora, eu gostei muito de como ela fez isso, de selecionar os outros pontos de vista. Não é como outros livros em que a gente desde o início vai conhecer todos os personagens, e ao longo da história eles vão meio que se encaixando na trama principal e a gente vai entendendo qual é o papel deles na história. Aqui é justamente o oposto. A gente vai acompanhar a Kelsey e vai ficar bem claro que ela é a personagem principal, óbvio,
E à medida que ela encontra com outros personagens e algumas situações vão acontecendo, a gente meio que vai acompanhando aí então o ponto de vista desse personagem. E eu percebi isso, o que acontece depois da coroação dela, que é um padre que precisa fazer a coroação dela, e depois dessa coroação a gente vai acompanhar o padre. Vai ter uma cena ali do ponto de vista do padre. Então eu gostei muito disso, porque ao mesmo tempo que não fica confuso e você fica... tá, o que esse cara tá fazendo aqui? O que ele vai fazer pra história? Não, você já sabe quem ele é na história. E a partir daí você vai conhecendo ele, vai sabendo do que ele vai fazer aí pra frente. Como eu falei, é um livro, né, de rainha, então obviamente vai ter trama política. Mas não só trama política, é bastante politizado. E eu até separei no meu bloquinho, eu fui lendo o livro. E quando eu percebi que ia ter muito tema, eu resolvi anotar aqui pra dizer no vídeo. Assim, os temas que eu vou falar aqui, eles não são propriamente abordados no livro. Alguns vão ser apenas citados, outros a Kelsey vai dar a opinião dela sobre o assunto, outros a gente vai saber que está acontecendo esse problema ali. Então nós temos feminismo, reforma agrária, capitalismo versus comunismo, pobreza, homossexualidade, religião versus política, aborto e violência doméstica. Então assim, esses temas são ao menos citados ali na história. Então já dá pra perceber que é um livro, como eu falei, é um paralelo ao nosso mundo, porque todos esses problemas a gente está enfrentando, né? Agora, pelo menos agora, tá ficando evidente, as pessoas estão discutindo sobre esses problemas, então é interessante ver um livro infanto-juvenil que aborde esses temas, ou pelo menos cita, para o leitor se sentir interessado bastante a buscar mais sobre isso. Quando a Kelsey fala a opinião dela sobre determinados desses assuntos é simplesmente incrível e eu fiquei, mas pra quê, assim? Falando sobre infanto-juvenil, eu queria falar que essa edição está de parabéns justamente por não passar a ideia de ser um infanto-juvenil, porque né? Mas não dá a ideia de ser bobinho, e o livro não é nem um pouco bobinho, eu senti ele ser pesado. Ele não chega a ser uns Crônicas de Gelo e Fogo, mas ele também não é levinho que qualquer adolescentezinho vai ler. Vão ter cenas aqui que eu fiquei, meu Deus, então assim, ele tá bem ali no meio termo. Então eu sugiro você que quiser se aventurar aí nas Crônicas de Gelo e Fogo e não sabe meio assim, e você ainda é meio novo, se você quiser dar uma chance à Rainha de Tilly, talvez você goste bastante, porque vai ter a trama política também, vai ter a aventura, vai ter a magia, vai ter tudo. Então essa aqui é uma série que eu quero muito continuar. Suma das Letras, por favor, traga o segundo livro que eu não tô aguentando esperar. O final não deixou muito assim... não vou falar que funciona como um livro único, porque tem muita coisa que foi introduzida, mas não foi concluída. É uma série, né? Então vamos esperar os próximos e eu quero continuar assim esse aqui. Queria também fazer uma observação. O que aqui fala? Pode chamar este livro de Jogos Vorazes dos Tronos. Não, tá? A comparação é desnecessária. E Jogos Vorazes, gente, muito menos. Tem um negocinho de Jogos Vorazes que não faz nem parte do enredo. É só tipo um detalhe da história que é semelhante a Jogos Vorazes, mas assim, gente, desnecessário. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like e os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com os amigos o vídeo pra ajudar a gente aqui no canal. E um beijo e até a próxima.